Os detalhes dos acontecimentos estão subordinados às circunstâncias que ele próprio cria por seus atos, e sobre os quais os espíritos podem influir pelos pensamentos que lhe sugerem. 459. A fatalidade, portanto, está nos acontecimentos que se apresentam, por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Pode deixar de haver fatalidade no resultado de tais acontecimentos, visto depender do homem, pela sua prudência, modificar o curso das coisas. Nunca há fatalidade nos atos da vida moral. É na morte que o homem se acha submetido de maneira absoluta à inexorável lei da fatalidade, pois não pode escapar à sentença que marca o termo da sua existência, nem ao gênero de morte que deve interromper o seu curso. Segundo a doutrina vulgar, o homem tiraria dele mesmo todos os seus instintos, e estes resultariam tanto da sua organização física, pela qual não poderia ser responsabilizado, quanto da sua própria natureza, situação em que poderá desculpar-se aos seus próprios olhos, dizendo que não é culpado de ter sido feito como é. A doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Ao dizer-lhe que, praticando o mal, ele cede a uma sugestão má que lhe vem de fora, deixa-lhe toda a responsabilidade, pois lhe reconhece o poder de resistir, coisa evidentemente muito mais fácil do que se tivesse de lutar contra a sua própria natureza. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo-o ao mal, como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando, para esse fim, a assistência dos espíritos bons. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical, quando nos manda dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Essa teoria da causa determinante dos nossos atos destaca-se com evidência de todos os ensinamentos dados pelos espíritos. Não só é sublime em moralidade, mas, acrescentamos, eleva o homem aos seus próprios olhos. Mostra-lhe que ele é livre para sacudir um jugo obsessor, assim como também é livre para fechar sua casa aos importunos. O homem já não é uma máquina que atua por efeito de uma impulsão independente da sua vontade, mas um ser racional que ouve, julga e escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentemos ainda que, apesar disto, o homem não se acha privado de iniciativa, nem deixa de agir por impulso próprio, afinal de contas, ele é apenas um espírito encarnado que conserva, sob o invólucro corpóreo, as qualidades e os defeitos que tinha como espírito. Consequentemente, as faltas que cometemos têm como fonte primeira a imperfeição do nosso espírito, que ainda não conquistou a superioridade moral que um dia alcançará, mas que não deixa, por isso, de ter o seu livre-arbítrio. A vida corpórea lhe foi dada para purgar-se de suas imperfeições, mediante as provas a que é submetido. E são justamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou. Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva; se fracassa, permanece o que era, nem pior, nem melhor. É uma prova que terá de recomeçar e que poderá durar muito tempo. Quanto mais se depura, tanto mais diminuem os seus pontos fracos e menos vulnerável ele se mostra aos que procuram atraí-lo para o mal. Sua força moral cresce na razão de sua elevação, fazendo que se afastem dele os espíritos maus. Todos os espíritos, mais ou menos bons, quando encarnados, constituem espécie humana e, como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. Essa razão porque aqui vemos tanta perversidade. Façamos, pois, todos os esforços para não voltarmos a este planeta, depois da presente estada, e para merecermos repousar num mundo melhor,
Num desses mundos privilegiados onde o bem reina sem mescla e onde não nos lembraremos da nossa passagem na Terra senão como de um exílio temporário. Capítulo 11. 10. Lei de justiça, amor e caridade. Justiça e direitos naturais. 873. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Eis porque encontrais, frequentemente, em homens simples e incultos, noções mais exatas da justiça do que entre pessoas do muito saber. 874. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens entendam de modos tão diferentes, fazendo que uns considerem justo o que a outros parece injusto? É porque em geral se misturam paixões que alteram esse sentimento, como acontece com a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas sob um falso ponto de vista. 875. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. 875-A. O que é que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens elaborado leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, elas estabeleceram direitos que variam conforme o progresso das luzes. Vedes as vossas leis de hoje, embora imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora vos parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Nem sempre, portanto, o direito instituído pelos homens é conforme à justiça. Além disso, ele regula apenas algumas relações sociais, enquanto na vida privada há uma infinidade de atos que competem exclusivamente ao Tribunal da Consciência. 876. Com exceção do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça, segundo a lei natural? O Cristo vos disse: desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um veja respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deve proceder em relação ao semelhante em dada circunstância, o homem deve perguntar a si mesmo como gostaria que os outros procedessem com ele em idêntica circunstância. Deus não lhe podia ter dado guia mais seguro do que a própria consciência. Realmente, o critério da verdadeira justiça está em cada um querer para os outros aquilo que desejaria para si mesmo, e não em querer para si o que desejaria para os outros, o que absolutamente não é a mesma coisa. Como não é natural que alguém deseje o mal para si, se cada um tomar por modelo ou ponto de partida o seu desejo pessoal, por certo ninguém jamais desejará ao próximo senão o bem. Em todos os tempos e sob todas as crenças, o homem sempre se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de haver tomado o direito pessoal por base do direito do próximo. 877. A necessidade que tem o homem de viver em sociedade acarreta para ele obrigações particulares. Sim, e a primeira de todas é a de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos sempre agirá com justiça. Em vosso mundo, em que tantos homens não praticam a lei de justiça, cada um usa de represálias, e essa causa da perturbação e da confusão da vossa sociedade. A vida social dá direitos e impõe deveres recíprocos. 878. Podendo um homem iludir-se quanto à extensão do seu direito, o que deve fazer para conhecer o limite desse direito? O limite do direito que, em relação a si mesmo, reconhecer ao seu semelhante, em idênticas circunstâncias e reciprocamente. 878-A. Mas, se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos de seus semelhantes, que virá a ser da subordinação aos seus superiores? Não seria a anarquia de todos os poderes?
Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens, desde o menor até o maior. Deus não fez uns de limo mais puro do que outros, e todos são iguais perante Ele. Esses direitos são eternos. Os que o homem estabeleceu perecem com as suas instituições. Além disso, cada um sente bem a sua força ou a sua fraqueza e saberá sempre ter uma certa deferência para com os que o mereçam por suas virtudes e sabedoria. É importante destacar isto, para que os que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. A subordinação não estará comprometida, quando a autoridade for conferida à sabedoria. 879. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? O do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, porque praticaria também o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Direito de propriedade. Roubo. 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corpórea. 881. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não acumular como um egoísta. Até mesmo alguns animais lhe dão o exemplo da previdência. 882. O homem tem o direito de defender os bens que acumulou pelo seu trabalho? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus, dai a César o que é da César? Aquilo que o homem acumula por meio de trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que é fruto do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e de viver. 883. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando um homem só deseja para si para sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. 883-A. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, visto que aquele que tem de que viver não se torna pesado para ninguém. Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgas que Deus aprova isso? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e de caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. 808. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça aos outros o que não desejaríamos que nos fizessem, condenando, por isso mesmo, a aquisição de bens por quaisquer meios que lhes sejam contrários. 885. O direito de propriedade não tem limites determinados. Sem dúvida, tudo o que é legitimamente adquirido constitui uma propriedade. Mas, como já dissemos, a legislação humana é imperfeita e consagra muitos direitos convencionais que a justiça natural reprova. É por isso que os homens reformam suas leis à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça. O que num século parece perfeito afigura-se bárbaro no século seguinte. 795. Caridade e amor ao próximo. 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O amor e a caridade são complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência,
Porque nós mesmos precisamos de indulgência, ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que comumente fazemos. Quando uma pessoa rica se apresenta, todas as atenções e deferências se voltam para ela. Se for pobre, é como se não nos devêssemos incomodar com ela. Entretanto, quanto mais lastimável for a posição da pessoa, maior deve ser o cuidado em não lhe lamentarmos o infortúnio pela humilhação. O homem verdadeiramente bom procura elevar, aos seus próprios olhos, aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. 887. Jesus também disse: amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá da falta de simpatia entre os espíritos. Sem dúvida não se pode ter pelos inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Assim procedendo, tornamo-nos superiores a eles, ao passo que, pela vingança, nós nos colocamos abaixo deles. 888. Que se deve pensar da esmola? O homem condenado ao pedir esmola se degrada moral e fisicamente, embrutece-se. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que ele seja humilhado. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. 888-A. Então reprovais esmola. Não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente, está tanto na maneira por que é dada, quanto no ato em si. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com arrogância, a necessidade pode obrigar quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Lembrai-vos também de que a ostentação, aos olhos de Deus, tira o mérito do benefício. Disse Jesus, que a vossa mão esquerda ignore o que dirá a vossa mão direita. Com isso ele vos ensina a não macular a caridade com orgulho. É preciso distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Nem sempre o mais necessitado é o que pede. O temor de uma humilhação detém o verdadeiro pobre que, muitas vezes, sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe ir procurar, sem ostentação. Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o grau de seu adiantamento, sua situação como reencarnado, ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior, que o guia e aperfeiçoa, e um inferior, para com o qual tem que cumprir esses mesmos deveres. Sede, pois, caridosos, não somente dessa caridade que vos faz tirar do bolso o óbolo que dais friamente a quem vos ousa pedi-lo, mas da que vos leva ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de desprezardes os ignorantes e os viciados, instruí-os e moralizai-os. Sede brandos e benevolentes para com tudo que vos seja inferior, mesmo para com os seres mais ínfimos da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo. 889. Não haverá homens reduzidos à mendicância por sua própria culpa. Sem dúvida, mas, se uma boa educação moral lhes tivesse ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos que ocasionaram a sua perdição. É disso, sobretudo, que depende a melhoria do vosso globo. 707. Amor materno e filial. 890. O amor materno é uma virtude ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais. É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor pelos filhos no interesse da conservação deles.
No animal, porém, esse amor é limitado às necessidades materiais, cessa quando os cuidados se tornam inúteis. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho além do túmulo. Bem vedes que há nele outra coisa mais que no animal. 205 e 385. 891. Visto que o amor materno está na natureza, porque há mães que odeiam os filhos, e isto, muitas vezes, desde o nascimento deles. Algumas vezes, é uma prova escolhida pelo espírito do filho, ou uma expiação, se ele mesmo foi mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho, em outra existência. 392. Em todos os casos, a mãe má não pode ser animada senão por um espírito mau, que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos que haja superado. 892. Os pais que têm filhos que lhes causam desgostos não são desculpáveis pelo fato de não lhes dispensarem a ternura que teriam direito, em caso contrário. Não, porque é um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. 582 e 583. Ademais, esses desgostos resultam, frequentemente, dos maus hábitos que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem, então, o que semearam. Capítulo 12. Perfeição moral. As virtudes e os vícios. 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é a que se baseia na mais desinteressada caridade. 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos contrários. Terão tanto mérito quanto as que têm de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem. As que não têm que lutar são aquelas em quem o progresso já está realizado, lutaram outrora e triunfaram. É por isso que os bons sentimentos não lhes custam nenhum esforço e suas ações lhes parecem muito naturais. Para elas o bem se tornou um hábito. Deve-se, pois, honrá-las como a velhos guerreiros, pela posição elevada que conquistaram. Como ainda estás longe da perfeição, esses exemplos vos espantam. Pelo contraste os admirais tanto mais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que, nos mundos mais adiantados do que o vosso, o que entre vós constitui exceção, lá, é a regra. Neles, o sentimento do bem é espontâneo em toda parte, porque são habitados somente por espíritos bons. Ali, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Eis porque, nesses mundos, os homens são felizes. Assim se dará na terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. 895. À exceção dos defeitos e vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. Muitas vezes as qualidades morais se assemelham, como num objeto de cobre, adoração que não resiste à pedra de toque. Um homem pode possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, embora assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas, bastando algumas vezes que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como fenômeno quando se manifesta. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque, quanto mais o homem se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário,
Ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem proveito real, por não lhes darem um emprego racional. Terão mérito nisso. Têm o mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade refletida constitui sempre, quando menos, falta de juízo. A fortuna não é dada a uns para ser lançada ao vento, nem a outros para ser enterrada num cofre forte. É um depósito de que terão de prestar contas, porque responderão por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter enxugado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa, mas na esperança de que isto lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação. Esse pensamento não prejudicará o seu progresso. É preciso fazer o bem por caridade, isto é, com desinteresse. 897-A. Entretanto, todos nutrem o desejo muito natural de progredir para escapar da condição penosa desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente, mas aquele que faz o bem sem segundas intenções, unicamente pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que, mais positivo, faz o bem por cálculo, e não impelido pelo calor natural do seu coração. 894. 897b. Não haverá aqui uma distinção a ser estabelecida entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e os cuidados que empregamos para corrigir os nossos defeitos. Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas o fato de nos emendarmos, vencermos as nossas paixões e corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos espíritos bons e de nos elevarmos, constitui igualmente sinal de inferioridade? Não, não. Pela expressão fazer o bem, queremos dizer ser caridoso. Aquele que calcula o que cada uma de suas boas ações possa lhe render na vida futura, tanto quanto na vida terrena, age como egoísta. Mas não há nenhum egoísmo em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, porquanto esse é o objetivo para o qual todos devem tender. 898. Visto que a vida corpórea não passa de uma estada temporária neste mundo e que o nosso futuro deve constituir objeto da nossa principal preocupação, haverá utilidade em nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que apenas se refiram às coisas e às necessidades materiais? Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra demandaria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil, todos contribuem mais ou menos para o progresso, porque o espírito perfeito tem que saber tudo, e porque, devendo o progresso realizar-se em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. 899. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu a necessidade, o outro deve a fortuna ao seu trabalho, ambos a empregaram exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual o mais culpado? Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não a alivia nos outros, como sucede frequentemente, nem mesmo se lembra dela. 900. Aquele que acumula incessantemente, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará a desculpa válida na ideia de que acumula com o objetivo de ligar maior soma aos seus herdeiros. É um pacto com a consciência má. 901.
De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, o segundo só é avarento para com os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil. Nada lhe custa para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre indisposto a fazê-lo. Contudo, se quiser realizar uma fantasia, terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Aquele que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte de seu castigo. 902. Será repreensível cobiçar a riqueza, quando se é levado pelo desejo de fazer o bem. Não resta dúvida de que tal sentimento é louvável, quando puro. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo. Não ocultará nenhuma intenção pessoal dissimulada. Na maioria das vezes, a primeira pessoa a quem desejamos fazer o bem não será nós mesmos. 903. Incorre em culpa a pessoa que estuda os defeitos alheios. Se for para os criticar e divulgar, incorrerá em grande culpa, porque será faltar com a caridade. Mas, se o fizer para daí tirar algum proveito, para evitá-los, tal estudo poderá ter alguma utilidade. Não se deve esquecer, porém, de que a indulgência para com os defeitos alheios é uma das virtudes que fazem parte da caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se não poderão dizer o mesmo a vosso respeito. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais nos semelhantes. Esse é o meio de vos tornardes superiores a eles. Se os censurais por serem avarentos, sede generosos; por serem orgulhosos, sede humildes e modestos; por serem duros, sede brandos; por agirem com mesquinhez, sede grandes em todas as vossas ações. Em suma, procedei de forma que não vos possam ser aplicadas estas palavras de Jesus: vedes o agueiro no olho do vizinho e não enxergais uma trave no vosso. 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público. Depende do sentimento que o inspire. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, trata-se de um prazer pessoal que proporciona a si mesmo, apresentando quadros do que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que sente em revelar o mal. 904-A. Nesse caso, como julgar a pureza das intenções e a sinceridade do escritor? Isso nem sempre é útil. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que só ele interessa. Ademais, se o escritor quiser provar a sua sinceridade, cabe-lhe apoiar o que disser no seu próprio exemplo. 905. Alguns autores publicaram belíssimas obras de grande moral, que auxiliam o progresso da humanidade, mas das quais eles mesmos não tiraram nenhum proveito. Ser-lhes-á levado em conta, como espíritos, o bem que suas obras hajam produzido. A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Esses homens são mais culpados, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher os seus frutos. 906. Será passível de censura o homem que tem consciência do bem que faz e o confessa a si mesmo. Desde que pode ter consciência do mal que pratica, deve ter igualmente do bem, a fim de saber se agiu bem ou mal. É pesando todas as suas ações na balança da lei de Deus e, sobretudo, na da lei de justiça, amor e caridade, que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, aprová-las ou desaprová-las. Não pode, pois, ser censurado por reconhecer que triunfou dos maus pendores e que se sinta satisfeito, contanto que não se envaideça, porque então cairia em outra falta. 919. Paixões. 907.
O princípio das paixões será mal em si mesmo, embora esteja na natureza. Não, a paixão está no excesso aliado à vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo a grandes coisas. O abuso que delas se faz é que causa o mal. 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando é governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa a partir do momento em que não mais conseguis dominá-la, resultando num prejuízo qualquer para vós mesmos ou para os outros. As paixões são alavancas do que decuplicam as forças do homem e o auxiliam na execução dos desígnios da providência. Mas, se, em vez de as dirigir, deixa que elas o dirijam, o homem cai nos excessos e a própria força, que em suas mãos poderia fazer o bem, recai sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, portanto, um mal, já que repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento, está no excesso e não na causa, e este excesso se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal afasta-o da natureza espiritual. Todo sentimento que leva o homem acima da natureza animal denota a predominância do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. 909. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços. Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah! Como são poucos os que se esforçam entre vós. 910. O homem pode encontrar nos espíritos assistência eficaz para superar suas paixões. Se pedir a Deus e ao seu bom gênio, com sinceridade, os espíritos bons lhe virão certamente em auxílio, porque essa é a missão deles. 459. 911. Não existem paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las. Há muitas pessoas que dizem, quero, mas sua vontade está apenas nos lábios. Querem, mas ficam muito satisfeitas que assim não seja. Quando um homem crê que não pode vencer suas paixões, é que o seu espírito nelas se compraz, em consequência da sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las, para ele, é um triunfo do espírito sobre a matéria. 912. Qual o meio mais eficaz de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Praticar a abnegação. Egoísmo. 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não conseguireis extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam, pois, para esse fim, porque aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral, já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, parece bem difícil extirpá-lo inteiramente do coração do homem. Chegar-se-á a isso. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam. Isso depende da educação. 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra. É certo que o egoísmo é o vosso maior mal, porém ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra,
e não a humanidade em si mesma. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos perdem o egoísmo, assim como perdem as outras impurezas. Não haverá na Terra nenhum homem isento de egoísmo e praticante da caridade. Há muito mais homens assim do que pensais, mas poucos conheceis, porque a virtude não busca ostentação. Se há um, por que não haverá 10? Se há 10, por que não haverá 1000, e assim por diante. 916. Longe de diminuir, o egoísmo cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Quanto maior é o mal, mais hediondo se torna. Era preciso que o egoísmo produzisse muito mal, para que se tornasse compreensível a necessidade de extirpá-lo. Quando os homens se houverem despojado do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, sem se fazerem mal algum, auxiliando-se reciprocamente pelo sentimento mútuo da solidariedade. Então, o forte será o amparo e não o opressor do fraco, e não mais serão vistos homens a quem falte o necessário, porque todos praticarão a lei de justiça. Esse é o reinado do bem, que os espíritos estão encarregados de preparar. 784. 917. Qual o meio de destruir seu egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extirpar é o egoísmo, porque resulta da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, já que tudo concorre para mantê-la, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido e identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo se baseia na importância da personalidade. Ora, repito o traço, o Espiritismo, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas reais proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o torna egoísta, porque sente a necessidade de colocar-se na defensiva. Vendo que os outros pensam em si mesmos e não nele, é levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Que o princípio da caridade e da fraternidade seja a base das instituições sociais, das relações legais de povo a povo e de homem a homem, e este pensará menos em si, quando vir que outros pensaram nele, sofrerá sim a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual transbordamento de egoísmo, é preciso verdadeira virtude para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que, quase sempre, não o reconhecem. É principalmente aos que possuem essa virtude que o reino dos céus se acha aberto. A esses, sobretudo, está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, todo aquele que só houver pensado em si mesmo será posto de lado e sofrerá pelo abandono a que será relegado. 785. Fénelon. Louváveis esforços são empregados para fazer que a humanidade progrida. Os bons sentimentos são animados, estimulados e honrados mais do que em qualquer outra época. Não obstante, o verme roedor do egoísmo continua a ser a praga social. É um mal real, que se espalha por todo o mundo e do qual cada homem é mais ou menos vítima. Assim, é preciso combatê-lo como se combate uma moléstia epidêmica. Para isso, deve-se proceder como procedem os médicos, remontando a causa do mal, que se procura em todas as partes do organismo social, da família aos povos, da choupana ao palácio, todas as causas, todas as influências, patentes ou ocultas, que excitam, alimentam e desenvolvem o sentimento do egoísmo. Conhecidas as causas,
o remédio se apresentará por si mesmo. Só restará então combatê-las, se não todas ao mesmo tempo, pelo menos parcialmente, e o veneno pouco a pouco será eliminado. A cura poderá ser demorada, porque numerosas são as causas, mas não é impossível. Contudo, ela só se obterá se o mal for cortado pela raiz, isto é, pela educação, não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. Bem entendida, a educação constitui a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, poder-se-á endireitá-los, como se faz com as plantas novas. Mas essa arte exige muito tato, muita experiência e profunda observação. É grave erro acreditar que baste o conhecimento da ciência para exercê-la com proveito. Quem quer que acompanhe o filho do rico, assim como o do pobre, desde o instante do nascimento, e observar todas as influências perniciosas que atuam sobre eles, em consequência da fraqueza, da incúria e da ignorância dos que os dirigem, e como falham quase sempre os meios empregados para moralizá-los, não poderá admirar-se de encontrar tantas imperfeições no mundo. Faça-se com a moral o que se faz com a inteligência e ver-se-á que, se a natureza as refratárias, também há, em maior número do que se pensa, as que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. 872. O homem quer ser feliz e esse sentimento é muito natural. Por isso ele trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na terra, procura as causas de seus males, a fim de remediá-los. Quando compreender bem que o egoísmo é uma das causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada instante o magoam, que leva a perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a causa que faz do amigo um inimigo, então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua própria felicidade e, acrescentamos, com a sua própria segurança. Quanto mais tiver sofrido por conta desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo, como combate a peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. Será induzido a isso pelo seu próprio interesse. 784. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir uma e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, caso queira assegurar a sua felicidade tanto neste mundo quanto no futuro. Características do homem de bem. 918. Por que sinais se pode reconhecer num homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espiritual? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corpórea representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. Imbuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças, nem de crenças. Se Deus lhe concedeu o poder e a riqueza, considera essas coisas como um depósito, de que deve usar para o bem, e disso não se envaidece, por saber que Deus, que lhe deu tudo isso, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou outros homens sob a sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral, e não para os esmagar com o seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias,
porque sabe que ele mesmo precisa da indulgência dos outros e se lembra destas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Não é vingativo, a exemplo de Jesus, perdoa as ofensas, para só se lembrar dos benefícios, pois sabe que será perdoado na medida em que houver perdoado. Respeita, enfim, em seus semelhantes, todos os direitos que as leis da natureza lhes concedem, como gostaria que respeitassem os seus. Conhecimento de si mesmo. 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. 919a. Compreendamos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que, todas as noites, recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. Portanto, questionai-vos, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo agistes em dada circunstância, se fizestes alguma coisa que censuraríeis, se feita por outrem, se praticastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém, ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada é oculto. Examinai o que podeis ter feito contra Deus, depois contra o vosso próximo e, finalmente, contra vós mesmos. As respostas acalmarão a vossa consciência ou indicarão um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como pode alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis. O avarento se considera simplesmente econômico e previdente, o orgulhoso acredita ter apenas dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais nos outros, ela não poderia ser mais legítima, caso fosseis o seu autor, porque Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, já que estes não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Aquele, pois, que tem o sério desejo de melhorar-se perscrute a sua consciência, a fim de extirpar de si as más tendências. Como arranca as ervas daninhas do seu jardim, faça o balanço de sua jornada moral, avaliando, a exemplo do comerciante, seus lucros e perdas, e eu vos garanto que o lucro sobrepujará aos prejuízos. Se puder dizer que foi bom seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, a vós mesmos, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com vistas a juntar haveres que vos garantam repouso na velhice. Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações passageiras. Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá a pena fazer alguns esforços. Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Ora, é exatamente esta ideia que estamos encarregados de destruir em vossas mentes,
pois desejamos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Foi por isso que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos e que agora vos damos instruções que cada um de vós está encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se, de fato, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos com mais frequência a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o suspeitarmos, simplesmente por não examinarmos com atenção a natureza e o móvel dos nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima, que muitas vezes não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas, por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. São outros tantos argumentos pessoais e, pela soma que derem as respostas, podemos computar a soma de bem ou de mal que existe em nós. Livro 4. Esperanças e Consolações. Capítulo 1. Penas e gozos terrenos. Felicidade e infelicidade relativas. 920. O homem pode gozar de completa felicidade na terra? Não, porque a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Depende dele, porém, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na terra. 921. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, enquanto isso não acontece, poderá conseguir uma felicidade relativa. O homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. O homem que se acha bem compenetrado de seu destino futuro não vê na vida corpórea mais do que uma estação temporária. É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor, quanto melhor tenha cuidado dos preparativos para realizá-la. Somos punidos já nesta vida pelas infrações que cometemos às leis que regem a existência corpórea, por meio dos males decorrentes dessas mesmas infrações e dos nossos próprios excessos. Se remontarmos pouco a pouco à origem do que chamamos nossas desgraças terrenas, veremos que, na maioria dos casos, são a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Em virtude desse desvio, enveredamos por outro, mal, e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, algum critério de felicidade para todos os homens? Para a vida material, é a posse do necessário; para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. 923. Aquilo que seria supérfluo para um não representará, para outro, o necessário, e vice-versa, conforme as posições. Sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos, a vossa ambição e todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça, quando compreenderdes a verdade. Sem dúvida, aquele que tinha 50.000 libras de renda e a vê reduzida a 10.000 se considera muito infeliz, por não mais poder fazer a mesma figura, conservar o que chama sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer a todas as paixões, etc. Julga que lhe falta o necessário. Mas, francamente, achas que seja digno de lástima, quando, ao seu lado, há muitas pessoas que morrem de fome e de frio, sem um abrigo para repousar a cabeça? O homem sábio, para ser feliz, olha para baixo e jamais para cima, a não ser para elevar sua alma ao infinito. 715. 924. Há malhas que independem da maneira de agir e que atingem o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? O homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar,
se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. 925. Porque Deus favorece, com os dons da riqueza, certos homens que não parecem tê-los merecido. É um favor aos olhos dos que apenas veem o presente.